Olá e bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Biogeo Passo a Passo, dedicado aos conteúdos de Biologia e Geologia do ensino secundário. Hoje vamos fazer algo fascinante. Vamos tentar imaginar mundos que já não existem. Mares que desapareceram, desertos que se transformaram em florestas, florestas que se tornaram em montanhas. O tema de hoje é a reconstituição de paleoambientes, ou seja, como é que os geólogos conseguem reconstruir ambientes antigos usando pistas deixadas nas rochas, nos fósseis e nas estruturas sedimentares. Vamos agora viajar para o passado da Terra. Um paleoambiente é simplesmente um ambiente antigo, um mar, um rio, um deserto, uma lagoa, uma floresta, uma praia que existiram no passado. Cada um destes ambientes deixa assinaturas específicas nas rochas. A reconstituição dos paleoambientes é como resolver um crime antigo. Não temos fotografias, não temos testemunhas, mas temos pistas, como fósseis ou estruturas sedimentares. E se soubermos interpretá-las, conseguimos reconstruir o cenário. Antes de começarmos a analisar fósseis, sedimentos e outras estruturas, precisamos de falar de um princípio fundamental da geologia, o princípio do atualismo. O atualismo diz-nos que o presente é a chave do passado. Isto significa que os processos que observamos hoje, como rios a transportar sedimentos, ondas a formar ripple marks, ventos a moldar dunas ou organismos a viver em ambientes específicos, são os mesmos tipos de processos que atuaram há milhões de anos. Se hoje vemos dunas a formar-se num deserto e encontramos dunas fossilizadas numa rocha antiga, podemos inferir que aquele local foi no passado um ambiente desértico. Se hoje sabemos que os corais vivem apenas em mares quentes e pouco profundos, então corais fossilizados indicam exatamente esse tipo de paleoambiente. O atualismo não diz que o planeta nunca mudou, porque mudou e muito, mas diz que as leis naturais são constantes no espaço e no tempo. A gravidade funcionava há 200 milhões de anos como funciona hoje. A água erodia rochas da mesma forma. Os organismos tinham necessidades ecológicas semelhantes às dos seus descendentes modernos. É graças ao atualismo que conseguimos interpretar as pistas deixadas nas rochas. Sem ele, fósseis, sedimentos e estruturas sedimentares seriam apenas marcas sem grande significado. Com ele, tornam-se janelas para mundos antigos. Quais são as grandes pistas para reconstituir os paleoambientes? Os fósseis são fundamentais. Cada organismo viveu num ambiente específico. Se encontramos corais fossilizados, sabemos que ali existiu um mar quente e pouco profundo. Se encontramos folhas grandes e largas, podemos inferir um clima úmido e quente. Se encontramos dentes de tubarão, estamos provavelmente perante um ambiente marinho. Os fósseis não dizem apenas quem viveu ali, dizem como era o ambiente. Os sedimentos também contam histórias. Grãos muito finos, como argilas, indicam águas calmas, talvez um lago ou um fundo marinho profundo. Grãos grossos, como cascalho, sugerem correntes fortes, talvez um rio de montanha. A forma dos grãos também importa. Grãos arredondados indicam transporte longo, como no rio. Já grãos angulosos indiciam transporte curto, como perto de uma falésia. As estruturas sedimentares, que são marcas deixadas durante a deposição dos sedimentos, são também muito importantes para a reconstituição dos paleoambientes. Alguns exemplos dessas estruturas sedimentares são os ripple marks, que são ondulações deixadas por água ou vento. Podem mesmo indicar a direção das correntes. As dunas são outro exemplo, típicas de desertos ou praias. As fendas de secação, outro exemplo ainda, mostram que a água evaporou, típico de zonas de intensa evaporação, como zonas de maré ou lagos rasos. A estratificação cruzada é um tipo de estrutura sedimentar onde as camadas de sedimentos se depositam com ângulos inclinados em relação à superfície principal de deposição, o que também dá informação importante sobre os paleoambientes. Indica a deposição de sedimentos por correntes, sendo um indicador crucial de ambientes dinâmicos,
onde houve transporte e deposição por água ou vento. Cada estrutura é uma pista sobre o ambiente onde se formou. Do mesmo modo, certos minerais são importantes para a recriação dos ambientes do passado, pois só se formam em condições específicas. Por exemplo, gesso e halite necessitam de ambientes de evaporação intensa, como lagos salgados. Carvão forma-se em ambientes continentais, ricos em matéria vegetal, como pântanos. Calcário ocorre em mares quentes e pouco profundos. Imagina agora que estás a analisar uma sequência de rochas numa falésia. Na base, encontras argilas finas com fósseis de pequenos organismos marinhos. Isto sugere um mar calmo e profundo. Mais acima, aparecem camadas de arenito com ripple marks bem marcadas. Isto indica águas mais rasas, talvez uma zona costeira. Ainda mais acima, surgem fendas de dessecação e restos de plantas terrestres. Agora o ambiente já não é marinho, é uma planície de maré ou até uma zona lagunar. Com estas pistas, consegues reconstruir uma história completa. Um mar profundo que foi ficando mais raso, transformando-se numa costa e depois numa zona de marés. É literalmente ler a paisagem do passado. Reconstituir paleoambientes permite compreender como a Terra mudou ao longo do tempo, perceber como os seres vivos evoluíram, identificar antigos recursos naturais, como carvão, petróleo ou água subterrânea, prever como ambientes atuais podem mudar no futuro. É uma ferramenta essencial para geólogos, paleontólogos, climatólogos. E assim termina mais um episódio do podcast Biogeo Passo a Passo. Hoje vimos como os geólogos conseguem reconstruir ambientes antigos usando fósseis, sedimentos, estruturas sedimentares e minerais. Cada rocha é uma página da história da Terra e cabe-nos aprender a lê-la. No próximo episódio, continuamos a explorar as maravilhas do nosso planeta. Obrigada por ouvires. Até à próxima.